Com a volta de Cuidado com o Anjo, que está em reprise atualmente pelo SBT, o público tem a chance de rever alguns atores nos papéis que eles mais interpretam na televisão, os malvados da história. E na televisão mexicana, quando um ator fica muito marcado como vilão, é bem difícil ele ter o mesmo destaque em outra coisa. Por isso mesmo, hoje vamos falar daqueles atores que até tentaram fugir, mas não adianta, são nascidos para serem maus. Olá, meu nome é Thiago Fernandes e esse é o Almanac Latino, o canal onde novela mexicana é levada a sério. E para que a gente continue a falar dos bandidos, mocinhos e tudo que envolve o mundo das tramas latinas, peço a sua colaboração. Se inscreva no nosso canal. Quando você clica nesse sino, o YouTube ainda te dá um toque cada vez que surge novidade por aqui. E isso ajuda demais a nossa comunidade a crescer. Antes de mais nada, eu quero já explicar. Existem atores muito versáteis que fazem tanto mocinhos como bandidos, inclusive esses que eu vou citar no programa de hoje. Mas o que eu quero falar mesmo é que existem atores que o público só de olhar já pensa: ah, esse é vilão. Quando começou essa reprise de Cuidado com o Anjo, eu citei que, se for por idade, a Ana Patrícia Rojo não combina em nada para se passar por uma filha perdida que teria a mesma idade da Malu, já que a intérprete da Estefânia tem quase 10 anos a mais que a Maite Perroni. Mas que eu ia passar um pano para essa situação pelo seguinte: Ana Patrícia Rojo é maravilhosa fazendo vilãs, e pelo menos na televisão, a atriz ficou estigmatizada demais por esse tipo de personagem, e que ela faz lindamente mesmo. E uma coisa que vale para ela e para todos os atores que eu vou citar nesse programa, embora eu ache que geralmente a dublagem faz um trabalho ótimo, muitos deles têm voz de vilão. Ana Patrícia Rojo é uma dessas pessoas. Quem já assistiu alguma briga entre a Estefânia e a Malu em idioma original vai perceber. Ana Patrícia Rojo é pura maldade. E não é que a atriz não tenha tentado fazer coisas diferentes na televisão. O caso mais emblemático foi na novela Mujer de Madeira, de 2004. Nessa produção de Emílio La Roça, quando a equipe se viu em apuros com a inesperada gravidez da protagonista Edith Gonzalez, logo no início da transmissão, começaram a correr atrás de algum nome para assumir a personagem da mocinha. Depois de um grande incêndio, a personagem Marissa Santibáñez tem o rosto queimado, faz uma cirurgia e capítulos depois surge com um novo rosto, o rosto da Ana Patrícia Rojo. Em partes, a atriz foi ajudada pelo caráter forte da personagem. Ao mesmo tempo, a própria trama aproveitou o lance da troca de rostos para fazer com que a heroína buscasse vingança. Mas não adianta, o público simplesmente não enxerga Ana Patrícia Rojo como uma mocinha. Tanto que nunca mais algum produtor sequer tentou colocá-la num papel desses. Aliás, acredito que ela só conseguiu essa oportunidade porque era um tremendo de um abacaxi achar alguém que topasse substituir Edith Gonzalez no elenco. No seu blog, o autor da novela, Alejandro Polens, comentou que ele mesmo não foi tão fã da mudança, mas era o que tinha. Ele brinca, inclusive, que a Ana Patrícia Rojo era muito mais alta que a Edith Gonzalez. Também em Cuidado com o Anjo temos a Rocío Banquels, que vive a trambiqueira Isabela. Essa é outra atriz que fez história na televisão interpretando vilãs. Ela esteve na versão clássica de Os Ricos Também Choram. Embora na televisão aberta ela seja sempre vista como malvada, Rocío Banquels tem uma carreira bastante diversificada como cantora e atriz de teatro, mas não adianta. Na TV, a especialidade dela é fazer malvadas.
Depois de um bom tempo afastada da televisão, ela retornou em 2007 na novela Paixão. Ela veio como uma mulher boa e pobre do povoado, que era mãe de um dos galãs nessa trama de época produzida por Carla Estrada. Embora Rocio Banquels esteve correta, não marcou tanto como as vilãs que ela já interpretou. Aqui no Brasil, não faz muito tempo, ela brilhou como a malvada Fina, a grande antagonista da novela Quando Me Apaixono, produzida por Carlos Moreno em 2010. Uma pena, porém, que depois dessa malvada, a atriz não teve mais nenhuma personagem do mesmo tamanho em telenovelas. E ainda em Cuidado com o Anjo, impossível não citar a minha maravilhosa Laura Zapata. Eu sei que nessa novela ela tá longe de ter o melhor dos personagens, mas como essa atriz sabe fazer malvadas? Isso sim, malvadas dentro desse estilo dela, cheia de caras, bocas, gritos e olhos arregalados. Um ponto fora da curva veio na novela Rosalinda, produção de 1999, protagonizada por Thalia e Fernando Carrillo. Laura Zapata surge já na etapa final da trama como uma mendiga alcoólatra que aos poucos se recupera e revela ser a verdadeira mãe do galã. A atriz sim esteve bem nessa novela, mas eu prefiro mesmo é quando ela vem no estilo malvada histérica. Não faz muito terminou uma reprise de Mar de Amor. Nessa produção de Nathalie Lartielux, temos Mariana Seoane vivendo Oriana, uma garota prepotente bem malvada. Ao longo da novela, vemos que ela se regenera, mas mantém aquele caráter forte e soberbo. Mariana Seoane é outra que simplesmente não rola vivendo uma protagonista, ao menos não a mocinha bondosa tradicional das telenovelas. Em 1999, a atriz ganhou uma grande oportunidade para ser a protagonista Adriana, da novela Amor Gitano, ao lado do ator Maurício Islas. Simplesmente, Mariana não convenceu. Numa entrevista, a atriz contou que chegou a ouvir que ela era a culpada do fracasso gigantesco que foi essa produção de Pedro Damián. Detalhe que ela mesma admite que o público tinha ficado com uma imagem muito forte dela, de vilã de tramas anteriores. Sendo justo, Amor Gitano não funcionou por muitas razões. Mariana Seoane, de mocinha de época, foi apenas um dos fatores. Mais tarde, em 2002, Mariana Seoane viveu uma mocinha de história rosa na novela Rebeca, produzida pela Venevisión em Miami. Tudo bem que a emissora queria um rosto conhecido, mas Mariana Seoane não tem o menor perfil para este tipo de personagem. Por sorte, ela mesma se deu conta disso. A atriz viu que o lance dela são as personagens menos doces, tanto que brilhou em produções que fez depois. Entre elas, Mar de Amor, como eu já citei. Outra que é a cara da maldade é a querida Chantal Anderi. A eterna Stephanie de A Usurpadora praticamente só foi vista fazendo maldades na televisão. Reza a lenda que Jaqueline Anderi, mãe da Chantal, que na juventude foi vista como mocinha em muitas novelas, sempre sonhou que Chantal ganhasse uma chance como protagonista, mas de fato nunca rolou. No caso da Chantal, ela até fez uma personagem que tinha uma trama que não era de malvada. Na novela Temias que Ser Tu, de 2018, Chantal vive uma esposa que está cansada de ser a única que leva as despesas da casa a sério, enquanto o marido não trabalha e é um sonhador. O detalhe é que na história, a personagem dela é quem tem a razão, mas para a direção da novela, é como se a atriz fosse a vilã, já que ela é a chata, a que persegue o sonhador. E não são só as mulheres que ficam estigmatizadas como vilãs. Com os homens, isso também acontece. Que o diga o galã Sergio Sendel.
São poucas as vezes que o público teve a chance de ver o ator em outro papel que não seja de antagonista. Conforme ele foi ficando mais famoso, mais ele se consagrou como vilão. Foi justamente um dos malvados dele que o catapultou para viver um protagonista. Quando o produtor Ernesto Alonso notou que havia uma química entre o Sérgio Sender e a Yadira Carrillo na novela A Outra, na qual ela vivia a mocinha e a vilã e ele o vilão, o produtor escalou os dois atores para viver o par romântico central da novela Amarte es mi pecado, de 2004. Nessa novela, que por sinal eu gosto muito, Sérgio Sender vive um protagonista bem tradicional. A novela foi sucesso, mas digamos que o Sérgio Sender não contribuiu tanto assim. Entre todos os atores principais do elenco, provavelmente ele foi quem menos ficou na lembrança do público. É como se o galã ainda preservasse um pouco os tiques que ele trazia de viver os vilões anteriores. O ator ainda ganhou uma segunda oportunidade na novela La Esposa Virgen, num triângulo amoroso com Adela Noriega e Jorge Salinas. Aqui ele até se deu bem, ficando com a protagonista no final da trama. Mas logo o Sérgio Sender voltou para os vilões que ele faz tão bem, de onde não saiu mais. Um deles a gente acaba de ver na reprise da novela Amanhã é para Sempre, na qual ele viveu o aproveitador Adriano. Esse é mais um caso. O ator tem na voz original uma dicção, um timbre feito para vilania. O último que eu quero citar aqui é um ator que tem um grande nome, mas no Brasil pouco se viu dele como protagonista. Sergio Goyri deu uma guinada na carreira quando aceitou viver o vilão Inácio Aguirre na novela Sigo Te Amando, produzida por Carla Estrada. Ele foi o grande e absoluto destaque dessa trama. Desde então, o ator alternou vários papéis entre vilões e mocinhos, mas os que mais ficaram na cabeça do público foram realmente os malvados. Embora ele até tenha sucessos como protagonista, e a novela Menina Amada Minha, na qual ele fez par romântico com a atriz Carime Lozano, talvez seja o maior deles, o público realmente lembra do Sergio Goyri como os malvados fazendeiros. Sim, embora ele tenha se destacado com outros tipos de vilão, Sergio Goyri acabou tendo muitos tipos parecidos ao Inácio Aguirre de Sigo Te Amando, sinal de que ele acertou em cheio na construção daquele personagem. Tem vários atores que a gente só de olhar já sabe, esse personagem não presta. De qual mais você lembra? Eu aguardo seu comentário. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like e até mais!